Olá pessoal, bom dia a todos e todas. Vamos continuar um pouquinho agora com a IT1, né, em sinistros. Eu vou retomar daqui, na realidade repassando um pouquinho algumas coisas aqui e a gente vai seguindo, né. É, Vamos lá, deixa eu pegar um. Eu acho que esse e esse já tá. E aí eu dou uma diminuidinha aqui. E ok. Muito bem. Então, falando um pouquinho o que tem que ter no projeto de bombeiro, né? O projeto completo. Né? Então, nós já falamos na aula passada, mas vamos seguir daqui, né? Nos detalhes específicos. Então, os detalhes específicos. Tem que estar lá constado no projeto, né? O acesso da viatura, da edificação à área de risco, conforme a IT6. Também tem que estar contemplado, se for o caso, a separação entre edificações, que é a IT7. Aliás, eu mostrei na segunda-feira, um vídeo de um. Eu não lembro qual foi o incêndio em São Paulo, mas já faz muitos anos, né? Acho que foi década de 90, não sei. E o prédio foram duas torres que pegou fogo, porque uma pegou fogo por causa da outra. Né? Então é a questão da separação dos edifícios, né? Das edificações. Segurança estrutural nas edificações, né? IT8, evidentemente para que ele suporte um certo, digamos assim, a ideia é que você tem uma estrutura que suporte. Eu não vou falar para vocês que ela tem que suportar um incêndio, não é isso, né? Mas que suporte o tempo suficiente, pelo menos, para fazer evacuação diária, né? E talvez até para um pouco mais, talvez. Né? Se bem que quando a gente tá fazendo o combate a incêndio e depois tem que fazer o rescaldo, esse é um ponto também de extremamente delicado, né? Porque imagina, a equipe de bombeiro entra na edificação já colapsada, digamos assim, ou melhor, que teve o sinistro, e quando está lá dentro o negócio vem a colapsar e cair, né? Então, assim, é uma coisa para se pensar. Bom, mas de qualquer forma, isso depende muito da magnitude do fogo, né? Compartimentação horizontal e compartimentação vertical, conforme a IT9. Essa compartimentação, a ideia da compartimentação, ela é muito legal, é muito correta, né? Então, assim, a gente pode pensar em um incêndio que ocorre assim na vertical, em um andar, ele não se propague para os demais. Seria uma ideia de compartimentação. Se eu conseguir deixar o fogo assim confinado, né, naquele andar, eu de certa forma consigo, vai acabar o material combustível, né? Por mais que tenha, uma hora acaba, e eu de certa forma eu consigo minimizar, né, essa propagação, ou pelo menos esse incêndio. E a gente pode pensar na horizontal também, né? Então existem alguns modelos de compartimentação, inclusive com cortinas, né? Então, tipo, por exemplo, eu vou usar aqui como lousa mesmo, tá? Então eu tenho aqui deixa eu usar isso aqui. Eu tenho aqui uma fábrica, por exemplo, né? Sei lá, um galpão, né? Sei lá, né? E eu posso fazer umas compartimentações assim, ó, horizontal, né? Às vezes, se eu tenho um perigo de chama, cada caso é um caso, tá, gente? Então, aqui não tem point, então eu vou com a mãozinha aqui. Se eu tenho perigo de chama aqui, né? E eu tenho ou gases quentes principalmente, de repente se eu coloco uma cortina aqui, isso já é suficiente para fazer uma compartimentação. Agora existe a compartimentação também totalmente, né? Eu faço uma parede e aí o que acontece aqui não vai migrar para essas outras células, né? Essa é uma ideia. Foi o que aconteceu lá na MS Farmacêutica, né? Vocês mesmo, se não me falha a memória, apresentaram, né? Ou pelo menos a gente discutiu no primeiro semestre. Não lembro se foi no primeiro semestre. Acho que foi. E foi citada a questão
do incêndio que ocorreu lá, na MS, na parte de estoque. E esse incêndio ele ficou confinado ao estoque, pegou, destruiu tudo lá o estoque, ou pelo menos uma parte boa do estoque destruiu. E a fábrica, é lógico que ela sente, né? Porque você sempre vai ter perda de produto, né? Mas assim, o seguro cobriu, eles reformaram lá, construíram de novo. E segue o jogo, né? Então você vê como que deu certo. De novo aqui que perde tudo. Muito bem. Controle de materiais de acabamento e de revestimento, conforme T10. Então isso. Não que tudo isso tem que estar no projeto de combate a incêndio, tá, gente? Não estou querendo falar que tem tudo isso, mas eventualmente, né, a critério, inclusive, dos técnicos, dos especialistas, dos bombeiros, pode ser que seja solicitado algum desses documentos. Isso pode acontecer. Tudo depende da natureza, né? Tudo depende do objetivo e natureza do projeto, né? De qualquer forma, a gente falar sobre material de acabamento e revestimento é uma questão de carga térmica, né? Carga de incêndio, aliás, né? Então, assim, de repente, o material que eu estou colocando, em função dos riscos, ele não é o mais recomendado. Assim, entenda que quando vai se, aí entra realmente uma mentalidade prevencionista, né? Quando vai se construir o prédio, é interessante que se pense um pouco sobre os materiais que vai se estar utilizando, né? Principalmente no acabamento, né? Revestimento e acabamento, que é a parte que vai ficar mais exposta, tá? Bom, de qualquer forma, isso pode ser pedido no projeto completo. Outra coisa também que certamente é pedido, né, tem que estar lá mencionado no projeto, tem que estar apresentado no projeto, saídas de emergência, conforme ET11. Né? Então, assim, existe um critério. Eu não lembro se eu trabalhei com vocês a saída de emergência. Estou na dúvida. Então, existe um critério para dimensionamento e posicionamento das saídas de emergência. Tem muito a ver com o quanto se anda para poder sair fora para poder sair da área da edificação, né? Então depende muito disso aí. E assim, essas saídas de emergências tem que estar na planta básica do projeto de combate a incêndio, né? É fundamental. Junto com ela, evidentemente, o plano de evacuação de área. Se for solicitado, é aquilo que eu falei. Mas assim, saída de emergência tem que estar. Isso tem que estar, né? Pressurização de escadas de segurança, conforme T13, conforme o caso, né? Então, assim, dependendo da escada, é necessário, dependendo da posição da escada, a forma que está construída e os riscos, é necessário fazer pressurização da escada. Eu já comentei isso com vocês, mas de qualquer forma, essa pressurização ela visa, evidentemente, o não acúmulo de fumaça, de gases tóxicos, mas principalmente de fumaça dentro do poço da escada, né? Então, essa é a grande sacada. Carga de incêndio das edificações e área de risco, IT14. Isso daí justamente para você poder dimensionar o projeto, é necessário saber qual é essa carga de incêndio. Existem duas formas básicas, né, de se calcular isso. Uma é calculando efetivamente, né, você levantando o que tem e fazendo cálculo, pegando quilocaloria de cada item que está presente lá na edificação e fazendo cálculo. E a outra é por estimativa, né, que é o que normalmente se usa, por estimativa, que é mais simples, né. Controle de fumaça, IT15, também uma instrução importante nesse sentido. E a iluminação de emergência, IA não tem mais folhas, né? Que é conforme IT18, né? Essa iluminação de emergência é um ponto também interessante para a gente conversar, porque é inegável a necessidade de iluminação de emergência, né?
E vocês devem conhecer como funciona a iluminação de emergência, pelo menos no aspecto assim de utilidade, né? Mas eu queria lembrar sobre alguns tipos de iluminação que existem nas edificações, que são as lâmpadas de descarga de gases, né? Ou de metais, né? As lâmpadas de descarga. Essas lâmpadas de descarga são lâmpadas, basicamente, a vapor de vapor metálico e a vapor de mercúrio, e tem a de sódio, mas a de sódio é muito difícil de usar dentro das instalações porque ela é muito amarela. Então o que usa mesmo é a mercúrio. O mercúrio usa bastante e também essa metálica. E agora, mais recentemente, a LED, as lâmpadas LED estão assim, elas estão invadindo, mas elas não dominam não, tá, gente? Ainda tem muita lâmpada de descarga instalada, né? E existe uma particularidade, eu acho que seria legal eu mostrar uma lâmpada de descarga para vocês, assim, só para ilustrar, né? Eu acho que só para ilustrar, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Lâmpadas de descarga, tá? Que são o mais usual mesmo, né? Olha, a lâmpada de descarga é essa aqui, mas vamos colocar nas imagens aqui. Então as lâmpadas de descarga tem essa cara aqui, é o que mais tem, né? Eu diria para vocês que ainda é o que mais usa. E ela tem uma característica, essas lâmpadas de descarga, porque o que acontece? Quando ela esquenta e depois você está usando, ela vai esquentar, e quando ela apaga, enquanto ela não esfriar, ela não volta a acender, né? Então, eu queria que vocês pensassem, eu vou ver se eu tenho aqui uma lousa. Tem. Eu queria que vocês pensassem nessa, deixa eu pegar aqui aqui, novo, pronto. Eu queria que vocês pensassem na seguinte situação, tá? Vamos pegar um cenário hipotético, né? Cenário hipotético, né? E aí, nesse cenário hipotético, eu vou colocar aqui um ambiente, tá? E eu vou deixa eu mais um aqui, né? Pronto, é hipotético, beleza? E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar umas lâmpadas aqui, eu vou traçar uma linha aqui de referência, tá? E nós vamos colocar umas lâmpadas aqui. Então eu vou colocar uma lâmpada aqui e eu vou copiar essa lâmpada, tá? Então ela vai ser assim, assim, assim e assim. Pronto, então tem uma lâmpada aqui. Então a gente vai pegar esse cara, vamos transformar isso numa coisa e vamos copiar ela aqui. Aí a gente vai copiar outra aqui, né? E vamos ver se a gente consegue de novo. Aí, tá bom. Então essa aqui é uma lâmpada de descarga, tá bom? Pronto. Então isso aqui são as lâmpadas de descarga na edificação, né? Agora imagine o seguinte, isso aqui está aceso, está trabalhando, né? Então tá todo o maquinário, as pessoas aqui estão trabalhando. Acaba a energia, legal? Vai ficar um breu, à noite. Apesar que essas lâmpadas ficam acesas 24 horas, né? Boa parte das fábricas não apagam, né? Porque o nível de iluminamento dentro da fábrica nem sempre permite que você apague mesmo durante o dia, né? Então é comum, à noite as lâmpadas estão todas, durante o dia está tudo aceso. Mas durante o dia não é problema, porque ainda dá para você enxergar. Eu estou pensando à noite, tá? Apagou, tá um breu. Então como que você resolve? Instalando as iluminações de emergência.
beleza? Então eu vou colocar aqui umas iluminações de emergência que eu vou desenhar, digamos assim, eu vou desenhar ela assim, ó, tá? Então as iluminações de emergência eu vou desenhar desse jeito, tá bom? Não sei se foi uma boa desenhar desse jeito, mas desenhei. Eu acho que eu devia ter feito diferente, mas tá bom. Pronto. 2, 3, 4, 5. Não sei. Vou colocar algumas aqui, né? Então vou colocar uma aqui. Não precisa tanto, né, iluminação de emergência, mas eu vou fazer isso aqui, tá? E vou colocar essa daqui, ó. Pronto. Então nós temos aqui as iluminações de emergência. Então aqui a gente tem a iluminação de emergência, iluminação de emergência, e aqui nós temos as lâmpadas de descarga, tá? Normalmente mercúrio ou vapor metálico. Muito mais do que ser uma especificação técnica, isso é tipo de lâmpada mesmo, tá? Na loja eles entendem, né? Loja de material elétrico, se for lá, se tem lâmpada a vapor de mercúrio, eles vão saber. Você tem lâmpada vapor metálico, eles vão saber, tá? Então vamos pegar o seguinte cenário aqui hipotético, né? O segundo cenário é o seguinte: essas lâmpadas estão acesas, bonitinha, tá? Então eu vou fazer um círculo aqui, formas a bola, tá? Uma bola aqui, e eu vou tentar ver se eu consigo mudar essa bola para eu não sei se eu consigo mudar essa bola, mas enfim, vamos tentar aqui ver se a gente consegue mudar, né? Eu não sei. Eu acho que se eu apertar aqui muda. Não muda? Então não sei. Não tenho a mínima ideia. Bloqueado, visível, expandido, definir como fundo. Não. Estranho. Bom, eu não sei. Eu não sei. Então tá, vamos mudar aqui para amarelo. Vamos ver se ele aceita aqui. Vou pegar essa bola. Tudo bem, vai. Vamos pensar o seguinte: essa bola azul aqui representa que estão acesas essas lâmpadas aqui, tá? Mas era para mudar essa cor aqui, não muda, não sei porquê. Não sei. Não sei. Tá? Acabou a energia. Breu. Só que instantaneamente acende a iluminação de emergência. Beleza? Então não teve um breu, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou representar assim, ó. Está aceso o ambiente, tá? E eu vou pegar uma bolinha aqui, bem pequenininha. Aqui, esse é o mínimo, tá? Está aceso o ambiente. Imediatamente acaba a energia, entra a iluminação de emergência. Fica aceso e só para a gente poder enxergar alguma coisa, tá bom? Aí passa um tempo, tal, volta a energia, a iluminação de emergência apaga e volta a iluminação normal. Perfeito, não é? Perfeito. Mas lembra que eu falei das lâmpadas de descarga? Se elas estiverem quentes, elas não ligam? Então imagina agora, tá aceso. As lâmpadas estão todas quentes. Acaba a energia e entra a iluminação de emergência. Tá, legal. Mas imediatamente volta a energia. Não acontece isso às vezes? Volta a energia. E não volta. Não volta a lâmpada. Porque elas estão quentes. E nesse momento o que acontece aqui? Breu. Até quando? Até
até ela começar a voltar. Quando ela voltar, e quando ela voltar, e volta ao normal. Mas vai demorar um pouquinho, tá? Então o que, que nós temos que prever, né? Isso a norma não fala, mas tem que prever. Previsão de lâmpadas de vigia. Tem que ter essa previsão, ó, né? Então eu vou colocar em verde. Essas lâmpadas de vigia, por exemplo, digamos que essa lâmpada aqui vai ser uma lâmpada de vigia. E essa aqui também. Qual é a diferença? Eu posso colocar outras luminárias aí, ou eu posso aproveitar o que tem, não importa. Essas lâmpadas de vigia, né, as lâmpadas de vigia, eu vou fazer lâmpadas de acendimento imediato. Então pode ser uma fluorescente, pode ser LED, pode ser a mista, pode ser a halógena, etc, etc, etc. Tem que ser lâmpada que volta rapidinho, né? Se está muito estranho isso para vocês, não deveria, porque na tua casa você fica sem energia, fica. E quando volta a energia, acende a lâmpada? Acende. Não importa o tempo que demorar para voltar a energia, a lâmpada vai acender, né? Então, esse é um ponto aí que eu queria comentar com vocês, que a norma não prevê, a IT do bombeiro não prevê, mas que é entre nós, precisa, né? Precisa. Não é só a iluminação de emergência, né? Tem que pensar também. Mas assim, aí tem que colocar a iluminação de emergência, é o que ele pede. Bom, o que mais? Sistema de detecção de alarme de incêndio, IT19. A gente falou um pouco de alarme de incêndio, né? Então tem que ter conforme IT19, né? E aí tendo, né? Não é todos os projetos que precisam, mas precisando, tem que estar lá, tem que estar no. Precisando de alarme de incêndio, precisa. O sistema tem que estar contido no projeto, né? Então é necessário. Que mais? Sistema de sinalização de emergência, conforme IT20. Conforme IT20, ó, sistema de iluminação de emergência, conforme IT20. Então veja que ele vai amarrando todas as ITs aqui, ou pelo menos boa parte das ITs, né? Sistemas de proteção por extintores de incêndio, a gente já viu, IT21. Sistemas de hidrantes e mangotinhos para combate a incêndio, a IT22, nós vimos também. Nós não vimos essa. Sistema de chuveiros automáticos, de sprinklers, IT23 e 24. Sprinklers, né? O projeto tem que estar lá como um detalhe específico, né? Se tiver, tem que fazer uma tratativa sobre ele, né? Não é só citar que tem, né? Sistemas contra incêndio para líquidos, combustíveis e inflamáveis. Ora, se tiver armazenamento de líquidos inflamáveis, então é necessário ter um sistema de contra incêndio para eles, né? Não dá para a gente ignorar. Não precisa. Lógico que precisa, né? Conforme IT25. Sistema fixo de gases para combate a incêndio, conforme a 26. Se tiver armazenamento em silo, então tem que estar lá, né? Tem que fazer a tratativa, conforme a 27. Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de gás liquefeito de petróleo, GLP, conforme IT28. Difícil uma empresa que não utilize o gás GLP, né? Popularmente conhecido como gás de cozinha, né? Enfim, ele é o GLP, gás liquefeito do petróleo, né? Então assim, ainda tem muitas empresas que utilizam GLP e muitas empresas utilizam aqueles cilindros, aqueles botijões, não digo residencial, pequenininho, 13 kg, mas os outros, né? Nem sei quanto é o peso, deve ser uns 50 kg, não sei. E os tanques externos também, né? Existem muitos casos que utilizam os tanques externos também. Então isso aí tem que estar contemplado no projeto, né? Não tem como não estar. Comercialização, distribuição e utilização de gás natural. Já entrou o gás natural, né? IT29. Gás natural é aquele gás encanado, né?
que vem do gasoduto Brasil-Bolívia, mas eu acho que não é só do Brasil-Bolívia, não. Eu acho que deve ter coisa, deve ter malha interna também. Então tem que estar contemplado. Fogos de artifício também tem que estar contemplado, que é IT 30, perdão, conforme o caso, né? Se bem que esse é um ponto, assim, pra gente que é de Campinas, esse daí é mais tranquilo, né? Porque para nós não pode aparecer não pode ter fogos de artifício, é proibido, né? Até pouco tempo atrás era proibido a comercialização e hoje é proibido a comercialização e a queima de fogos de artifício. Na cidade aqui de Campinas é proibido isso, né? No caso da queima é proibido por causa da proteção aos animais. Lei do silêncio, né? Bom, não é exatamente a lei do silêncio, mas é realmente para não agredir a integridade dos animais, né, que se assustam e ficam extremamente estressados, né? A gente que tem cachorro sabe muito bem o que é isso, eles são muito sensíveis, né? Bom, enfim, segurança contra incêndio para heliporto, né? Aí quando tem aeronave, helicóptero no caso, né? Então aí precisa ter uma adequação para IT 31. Heliporto é quase a mesma coisa. A diferença é que heliponto é desembarque e desembarque de pessoas. E heliporto é embarque e desembarque de materiais. Tá? Então essa é a diferença. Produtos perigosos em edificações e área de risco. O IT 32. Lógico, né, se for ter armazenamento de produtos perigosos, então, e também as áreas de risco, tem que estar mencionado no projeto, né. Aqui é muito interessante, né, coberturas essas de SAPEP, ASAVA e similares, né, IT33, devido ao seu alto risco de incêndio, então isso tem que ser mencionado também. Isso muda completamente a característica do projeto, né. Inclusive o sistema de proteção de combate a incêndio não é como fala, de SPDA, muda completamente o critério porque tem esse tipo de cobertura, né? Pode ver, não é uma coisa muito normal, né, de você encontrar no comércio, né, utilizando esses materiais, né, porque realmente isso coloca muito em risco a questão do incêndio, né. Hidrante urbano, né, se for o caso, a 34, túnel rodoviário, se for o caso, a 35, pátio de containers, a 36, subestação elétrica, subestação de energia, onde tem transformador, né. Se você nunca viu, é difícil de explicar, mas se você já viu, aí é fácil, né? Bom, existem vários tipos de subestação, tem subestação, mas eu vou dar só uma ideia, tá, para vocês. Então, se a gente pegar aqui uma subestação de energia, isso aqui é uma subestação, tá? Mas essa é grande, né? Existe subestação menores que ficam dentro de sala, inclusive, né? Industrial, né? Tá vendo? Isso aqui já fica dentro de uma sala, de um ambiente, né? Então existe aqui também fica dentro. Aqui, ó, tá vendo? Você vê que tem alvenaria, tem edificação. Essa aqui também tem edificação, né? Então essas são subestações ou coisa parecida, né? Isso porque esses transformadores, principalmente a óleo, existe um risco, né? Ele não é tão grande assim, né? Não fica pegando fogo adoidado, né? Não é isso, né? Mas existe um risco associado a tudo isso, né? Segurança contra incêndio em cozinha profissional, IT38, né? Isso é legal. Uma coisa em cozinha, aproveitando, uma coisa em cozinha, gente, que tem que sempre olhar, assim, não digo sempre, mas tem que olhar, é coifa, tá? Eu nunca tinha visto, né? E depois eu comecei a ver que tem, né? Incêndio. Não sei se incêndio talvez seja um nome muito forte, né? Incêndio em coifa.
Coifa. Vamos ver. Sistema de combate a incêndio para coifa. Você vê, tem sistema de combate a incêndio, né? Vamos ver imagem aqui para ver se a gente acha algum incêndio aqui em coifa, né? Aqui são sistemas de combate a incêndio para coifas, né? Incêndio em coifa da IDOR, tá vendo? Por quê? Principalmente quando tem essas... Como chama isso, hein? Eu não sei o nome disso aqui, não é flambagem? Não sei se é flambagem que chama. Enfim, quando você taca fogo aqui para flambar e esse fogo chega lá em cima, aqui na coifa tem óleo, tem gordura, pega fogo e vai pelos dutos aqui. E assim, pode gerar um incêndio mesmo, mas principalmente pode gerar muita fumaça, né? Então, esse risco existe. Se você procurar, você vai encontrar, tá? Alguma coisa sobre isso, né? Aqui o incêndio atinge coifa de espetaria em São Paulo. São Paulo, acho que não. Espetaria, não sei o que é isso. De espeto? Sei lá. Então, assim, se você procurar, vai encontrar. Incêndio destrói parte da padaria. Ah, tá vendo? Vai ter muitos casos de incêndio de coifa, tá? Muito mais do que o que a gente possa imaginar, tá? Então, isso aí, tem sistemas prontos aqui, ó, tá vendo aqui? Injeta, porque é justamente para não deixar esse fogo ir para a coifa, por causa da gordura que vai se acumulando, né? Então, é um ponto interessante isso, que às vezes passa batido, né? A gente não está muito acostumado com isso. Inspeção em instalações elétricas de baixa tensão, IT41, essa daqui, essa inspeção em instalações elétricas de baixa tensão é interessante, porque precisa de um laudo técnico, né, de adequação das instalações elétricas. Então tem aqui a inspeção IT41, bastante interessante, e pode vir a ser solicitado, tá? Bom, passado tudo isso, o que precisa? Apresentação do projeto técnico ao Corpo de Bombeiro da Polícia do Estado de São Paulo, militar, né? Então, na realidade, é necessária a solicitação de análise de projeto de segurança contra incêndio ou da vistoria do sistema Via Fácil. Ele fala bastante do sistema Via Fácil, né? Porque realmente é um sistema mais automatizado, e quer dizer, automatizado não, mas mais interativo. Antes a gente ia muito no bombeiro, hoje você tem condição de fazer mais online, né? Então, carregar os arquivos no sistema, né? É necessário ter certificação digital para fazer isso daí, né? Certificação por alguma certificadora. Os arquivos eletrônicos devem ser nomeados de acordo com o tipo, né? Por exemplo, memorial de cálculo de hidrantes, memorial industrial, memorial de cálculo populacional, entre outros. E não pode constar o nome de empresa ou outra indicação. Eu não sei o porquê dessa exigência. Mas também, os documentos escaneados em preto e branco, aí vem resolução de 200 dpi no formato TIFF, tons de cinza em 150 dpi, formato JPEG, e colorido, resolução de 150 dpi em formato JPEG também, tá? Isso é para quê? Para que esses documentos não fiquem exageradamente pesados, né? Então, eles padronizaram como que tem que estar o padrão desses documentos escaneados, né? E aí, gente, ele coloca um prazo de 30 dias, né? Mas esse prazo de 30 dias não é a resposta dele, não. É o prazo que você tem para protocolar algum documento que eventualmente ele peça, tá? Então tem esse prazozinho aí. Bom, é possível o bombeiro anular um projeto técnico? É possível, né? Ele tem força para isso, né? Então, caso esse projeto não tenha atendido às exigências da legislação vigente na época da aprovação, aí ele vai cancelar, ele vai anular. Cancelar não, vai anular. Esse projeto não tem validade, né? Se for constatada a inabilitação do responsável técnico que atua no projeto, se for constatado que a pessoa que fez o projeto não poderia ter feito, se for identificado falha ou vício que comprometa as medidas de segurança contra incêndio prevista na edificação,
E se o profissional retirar sua responsabilidade mediante baixa do documento de comprovação de responsabilidade técnica no órgão responsável, com a devida comunicação ao sistema, né? Assim, o projeto ele tem um responsável técnico, né? Se o profissional tirar a sua responsabilidade, a partir daí o projeto pode ser anulado, né? Porque não existe mais um responsável. Ele tirou a sua responsabilidade no projeto. Aí a empresa tem que a proprietária da edificação ela tem que conseguir um novo profissional responsável, tá? Isso pode acontecer se, tipo assim, eu faço um projeto, eu sou responsável pelo projeto e depois eu detecto que as premissas, né? Lógico que a gente tenta sempre proteger e colocar no projeto as condições que existiam para a gente ter decidido fazer daquele jeito, mas digamos que existe uma má fé da empresa e aquele projeto ele acaba não sendo adequado para aquela situação e não existe uma proteção suficiente para dizer que os dados que eu utilizei não foram fornecidos, por exemplo, né? Então é mais fácil eu ir lá e entrar com requerimento e pedir a retirar a minha responsabilidade, entendeu? Então aí pode ser cancelado. Principalmente quando o projeto ainda está em avaliação, né? Principalmente. Então pode ser anulado o projeto técnico. Bom, substituição do projeto técnico, né? Ampliação de área. Bom, quando que tem que substituir? Quando há uma ampliação de área construída, que implique em redimensionamento, né? Dos elementos de saída de emergência, escadas, acessos, portas, rampas, etc. Quando há uma ampliação ou diminuição de área construída que implique em redimensionamento do sistema hidráulico contra incêndio. Quando há ampliação de área que implica na adoção de nova medida de segurança contra incêndio. Quando há alteração das características de armazenamento ou quantidade de líquidos combustíveis, né? Quando há mudança de ocupação ou layout da edificação ou área de risco, e quando há aumento da altura da edificação ou área de risco. Enfim, o projeto tem que ser substituído, né, por um outro mais completo toda vez que tiver alguma alteração significativa, né? Então, se houver uma alteração significativa, tem que ser feito mesmo, né? Já o projeto técnico simplificado, né, que é previsto também, ele está lá na IT 42, ele é utilizado para a regularização de edificações, tá aqui, ó, com área de até 750 metros quadrados e altura de até 3 pavimentos, né? Porque ele pode até ter menos que 750 metros quadrados, mas se tiver mais que 3 pavimentos, já entra no completo, né? Então, se ele tiver essas duas, como falo assim, premissas, ele pode ser o simplificado, e o nome já fala, é simplificado, né? É simples. Bom, aí o outro projeto que tem é o projeto técnico para instalação e ocupação temporária, né? Então as aplicações circos, que é temporário, né? O circo vai lá e se instala na cidade para um conjunto, um período de exibições, depois ele vai embora, né? É totalmente temporário, né? Parques de diversão, feiras de exposição, feiras agropecuárias, rodeios, shows artísticos, etc. Que possuírem delimitação de área, né? Então ele tem que ter delimitação de área e controle de acesso, né? Então, se tiver controle de acesso, se não tiver controle de acesso é mais tranquilo, mas se tiver controle de acesso é necessário aqui. Deve ser desmontadas e transferidas, aqui, ó, eles têm que ser assim móveis, né, desmontadas e transferidas, né, após o prazo de 6 meses. Então essa temporário já está estipulado o prazo aí, 6 meses, né? Muito embora pode se prorrogar uma vez por igual período, ou seja, o deadline, o tempo é 6 meses, pode se prorrogar para mais 6, aí não pode mais se prorrogar, tá?
Aí tem que considerar como definitiva. Né? Bom, no geral, esses exemplos aqui é bem curto, né? É bastante curto. Né? Circos e parques que demoram um pouquinho mais, o resto aqui normalmente é bem curto. Né? Coisa de um mês aí, talvez nem isso, né? Alguns dele aqui nem isso. Não se aplica para construções provisórias como galpões, depósitos ou quaisquer outras ocupações que não se constituam para locais de reunião de público. Né? Então, assim, já está definido aqui que tem que ser local temporária para reunião de público. Né? Então, esse segundo item aí já deixa claro isso. Para os casos de instalações temporárias em área aberta e sem controle, não é necessária a elaboração dessa. Eu nem sei ler, viu? Eu acho que é pitiote, né? Sei lá, mas enfim, desse tipo de projeto, essa modalidade de projeto. Não há necessidade. Bom, composição. O que precisa ter nessa modalidade de projeto? Formulário. Né, formulário de segurança contra incêndio e projeto técnico, que é o anexo A. Memorial descritivo do evento, explicando um pouco sobre o evento. Procuração do proprietário, para poder movimentar o processo. Atestado de brigada de incêndio. Comprovação de responsabilidade técnica sobre a elaboração do projeto. E a planta das medidas de segurança contra incêndio ou planta de instalações e ocupação temporária. Bem simples, né? Bem simples, não tem quase nada. Projeto técnico de ocupação temporária em edificação permanente. Agora é uma aplicação temporária dentro de uma estrutura que vai ficar, né? Ou já está. É o procedimento adotado para evento temporário, edificação e áreas de risco permanente. O evento temporário deve possuir prazo de 6 meses, prorrogável uma vez por igual período. Então, de novo, uma periodicidade de 6 meses, podendo ser prorrogado uma única vez, né, pelo mesmo tempo. Para os procedimentos de vistoria técnica e regularização, né, então, solicitação da vistoria. Então, tem que pedir, né, o proprietário tem que solicitar ou o responsável pelo uso ou o procurador, né? Enfim, uma pessoa que por direito, né, reconhecido. O procurador, normalmente, quando você tem um projetista, né? Aí um projetista, aí sim ele vai como procurador, mas enfim, é um deles. Não pode ser qualquer pessoa, não é bem assim. Deve ser recolhida a respectiva taxa. Aqui não falou, mas todos eles têm que desculpa, não. Na realidade é no procedimento de vistoria técnica. É depois, quando já fez o projeto já está pronto, já foi aprovado e foi implantado. Então aí está na hora de falar para o bombeiro, falar, está pronto, eu quero que você venha aqui fazer vistoria. Tá? Então essa vistoria tem que fazer, a empresa tem que fazer, né, o responsável, legalmente falando. Ele pode delegar, mas dentro da forma da lei, e tem que pagar uma taxa para ser feita essa vistoria. Né? Eu não lembro quanto que é, gente. Era R$600, eu não sei quanto está hoje. Documentos necessários para vistoria técnica e regularização. Né? Então, o que é necessário ter? A comprovação de responsabilidade técnica, a instalação ou manutenção das medidas de segurança contra incêndio, a instalação e ou manutenção dos sistemas de utilização de gases inflamáveis, quando for o caso, né? Instalação e manutenção do grupo motogerador, se tiver, principalmente para o sistema de bomba, né? Na verdade, ele está mais se referindo para o sistema de bomba. Conformidade das instalações elétricas, conforme a IT 41. Instalação, manutenção do controle de material de acabamento e revestimento. Que mais? Instalação ou manutenção do revestimento dos elementos estruturais protegidos contra fogo. Também instalação e manutenção do sistema de pressurização das escadas, conforme o caso.
instalação ou manutenção de sistemas de hidrantes ou manguatinhos. Também a instalação ou manutenção do sistema de sprinklers e a inspeção ou manutenção dos vasos sob pressão. Então, tudo isso aí é necessário conforme o caso, né? Deixa eu ver se não está. É isso. Bom, instalação e manutenção de compartimentação vertical de chefe ou de fachada envidraçada ou similar. Bom, compartimentação vertical, né, do telhado, né, ou de fachada envidraçada ou similar. Sistemas de controle de temperatura, de despoeiramento, de explosão para silos, conforme. É lógico, se tiver silo, né? Se esse for o caso lá da edificação, pode ser que não seja, mas enfim, tem que ter. Licença de funcionamento da SENEM para instalações radioativas nucleares ou de radiografia industrial ou de qualquer instalações que trabalhem com fontes radioativas. O projeto tem que estar claro isso também, porque quando você tem fontes radioativas, a forma de abordagem, principalmente de ataque e de entrada na área, ela acaba sendo um pouco mais cautelosa, né? Aplicações de lona de cobertura de material específico, conforme que prevê na IT10, para ocupação de lotação com lotação superior a 100 pessoas. Instalação de estabilidade de arquibancadas e arenas desmontáveis, instalação de brinquedos em parques de diversão, instalação de estabilidade nos palcos e instalação de estabilidade nas armações de circos, né? E fechou. Então é isso, gente, né? Em linhas gerais, isso que é necessário, isso que prevê a IT1, né? Lógico que tem algumas pequenas alterações. Se a gente pegar a IT1, ela vai ser um pouco mais específica, né? Mas isso é para ter uma ideia do que precisa, né? Então agora, hoje não, né? Mas na sequência a gente vai tentar preencher, né? O objetivo vai ser preencher o anexo A, né? E tentar ter um pouquinho mais de familiaridade com o projeto de combate a incêndio, tá? Mas isso fica para o nosso próximo encontro, beleza? É isso aí, gente. Por hoje é só e muito obrigado aí pela paciência. Um abraço para vocês.